TikTok, sim, nesta hora com 2 Coríntios, a carta, né? Eu, Paulo, apóstolo, Achalia de Mashiach Yoshua, pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo essa carta a Keilá de Jeová, que está na cidade de Corinto, e também a todo o povo de Jeová espalhado por toda a província da Acaia, né? Que a graça e paz de Jeová, o nosso Pai, e de Adão e Yoshua Mashiach seja com vocês. Louvado seja Jeová, o Pai de nosso Adão e Yoshua Mashiach, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Jeová. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Mashiach, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Aí Paulo diz aqui em 2 Coríntios 1,6, se sofremos é para que vocês recebam ajuda e salvação. Então no meio do sofrimento sempre haverá ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são os que recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebe a ajuda que Jeová dá. Irmãos, os irmãos de Corinto, mas hoje na cidade de Corinto, lá na Grécia, na Europa, não tem nenhuma congregação de Paulo lá, não. Eu estou lendo a carta aos Coríntios para o Brasil. E eu também não tenho nenhuma congregação no Brasil, não. Eu estou só. Há mais de 3 anos e meio pregando as 14 cartas de Paulo sozinho. E vendo as pessoas rejeitarem e não darem nenhum valor, nenhuma importância. Para mim não tem problema, né? Já que eu acredito que a vida eterna, a salvação está nessas 14 cartas para nós não-judeus, eu vou arriscar tudo, eu vou seguir. Quem não quiser seguir, eu não respondo por ninguém, né? Irmãos, queremos que saiba das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Paulo escreveu a carta lá na Ásia, aliás, na Europa, né? E eu estou pregando a mesma carta desde o Brasil, da América do Sul, né? Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida, né? Hoje ninguém sofre nada, né? Aqui no Brasil, né? Por isso que estão zombando. Não vê o Congresso de Jovens o Madego, né? Da mocidade aqui em Goiânia, milhares e milhares, dezenas de milhares de jovens da Assembleia de Deus, ao som dos DJ, né? Igual balada, boate, né? O que é isso? A cristandade hoje é mundana, né? Ser cristão hoje é mundano. Ser crente hoje é mundano. Ser um homem cristão, uma mulher cristã, participar da religião do cristianismo é mundano. O padre Marcelo Rossi, os católicos também não tem DJ lá, Frei, não tem quermesse, pois os evangélicos agora estão igual os mundanos, os católicos, né? É a religião do mundo, né? Por isso que Mashiach Yoshua disse que ele estaria do lado de fora. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Quem bate na porta está do lado de fora da casa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele saiu. Vocês estão dançando na Assembleia de Deus, assembleano, juventude, ao som do DJ. Onde que Daniel Berg e Gunnar Wingre iria dançar com DJ, ao som do DJ, em 1910? Vocês estão mortos espiritualmente. Mashiach saiu das igrejas, ele era chamado de Jesus Cristo. Jesus está aí dentro das igrejas, a Jesusolatria. Agora não é mais só a mariolatria católica, agora
é a Jesus-olatria católica. Por isso que Papa Leão XIV diz que só Jesus salva, não é Maria. Porém, Yehoshua Mashiach agora se apresenta fora das igrejas. Pentecostais, católicas, protestantes, evangélicas, deuteropentecostais, neopentecostais, agora do lado de fora, ele se apresenta com um nome hebraico chamado Yehoshua Mashiach. Vamos ver quem vai recebê-lo. O homem que recebê-lo vai ter que usar vestido, túnica. A mulher que recebê-lo vai ter que cobrir a cabeça com véu dentro do ônibus, no centro da cidade, no supermercado, sem mostrar um fio de cabelo. Vai ter que saudar uns aos outros com um beijo santo. O homem com o homem, beijo santo, e quando as pessoas vê, vai chamar de sodomia, homossexualismo. E quando o povo do mundo vê uma irmã saudar a outra irmã, o beijo, né, santo, vai chamar de lesbianismo. Né? E os verdadeiros talmudins, discípulos, vai ter que suportar essa crítica, essa zombaria, as blasfêmias. Né? Pouco importa o que os incrédulos, religiosos e o mundo dirá. O que importa é cumprir a palavra de Deus. Vamos lá. Eu estou aqui com 2 Coríntios. Né? Aí Paulo vai dizendo aqui das aflições. Né? Versículo 9. Nós nos sentimos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Jeová, que ressuscita os mortos. Ô pregador, o seu Deus é Jeová? Yod, Re, Vav, Re. Yeho, né? Jeová, o Pai. Yod, Re, Vav, Re, o Filho, né? Yod, Re, Vav, Re. Yehoshua, o Filho. Né? É isso que eu apresento hoje. Né? O nome do Pai em hebraico e o nome do Filho em hebraico. Né? Vamos ver quem crerá. Né? Ele nos salvou e continuará nos salvando desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Enquanto vocês nos ajudam, enquanto vocês nos ajudam orando por nós, assim Jeová responderá às muitas orações feitas ao nosso favor e nos abençoará. Muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. E é disso que temos orgulho, alegria, né? Felicidade. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela fraqueza e sinceridade que Jeová nos dá, e também pelo poder da sua graça, e não pela sabedoria humana. Versículo 13 do capítulo 1. Pois escrevemos a vocês somente o que vocês o que vocês podem ler e entender. Agora vocês nos entendem, só em parte, mas espero que chegue a nos compreender completamente, para que no dia de nosso Adon Yehoshua, vocês tenham orgulho de nós, como nós temos de vocês. Eu estou tão certo de tudo isso que no início fiz plano para ir visitar vocês, a fim de que vocês pudessem ser abençoados mais uma vez. Ele tinha dito na carta de 1 Coríntios que ele queria passar o inverno todo em Corinto, na cidade grega. Né? De fato, eu estava pensando em visitá-los na ida para a província da Macedônia e também na volta, a fim de conseguir ajuda para a minha viagem à Judéia. Paulo estava com foco em viajar para Israel, né? Da Europa, né? Macedônia, Corinto, para Israel. Será que fui irresponsável quando resolvi fazer isso? É uma pergunta. Será que ao fazer os meus planos, penso somente nos meus próprios interesses? E por isso digo sim, sim, e não, não, ao mesmo tempo? É outra pergunta. Em nome de Jeová, que é o verdadeiro, o que prometi a vocês não foi um sim e um não, ao mesmo tempo. Pois Yehoshua Mashiach, o filho de Jeová, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo, por mim,
três homens, né? Silas, Timóteo e Paulo. Por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Jeová. Porque é o sim de todas as promessas de Jeová. Por isso dizemos amém por meio de Yehoshua Mashiach, para a glória de Jeová. Pois é o próprio Jeová que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Mashiach. E foi Jeová quem nos separou para si mesmo. Como dono, ele pôs a sua marca em nossos corações, em nosso coração, o Ura Kodesh, o Espírito Santo, o Ura Kodesh, né? Que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Eu chamo Jeová como minha testemunha, ele conhece o meu coração. A fim de evitar aborrecimento para vocês, resolvi não ir a Corinto. Não estamos querendo mandar na sua emoná. Eu não prego fé é latim, eu prego emoná. Pois vocês estão firmes na emoná. Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês, aí de Corinto, né, para que vocês sejam mais felizes ainda. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Portanto, para não entristecê-los de novo, eu resolvi não ir ver vocês aí em Corinto. Uma decisão que tinha a ver com a sabedoria do Criador Jeová que foi dada a Paulo, né? Pois se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Uma pergunta. Somente vocês, a quem tem entristecido. Foi por isso que escrevi aquela carta, a carta de 1 Coríntios, né? Muito dura, né? Colocando tudo em ordem, né? Porque estava uma bagunça. O motivo foi que eu não queria ir e ser entristecido pelas próprias pessoas que deveria me alegrar. Pois eu tenho certeza de que quando estou feliz, vocês todos também estão felizes, não estão? E eu escrevi aquela carta muito preocupado, a carta de 1 Coríntios, e triste, preocupado e triste. E ainda fala aqui, e derramando muitas lágrimas. Você sabia que a carta de 1 Coríntios, Paulo escreveu com essas três coisas, preocupação, tristeza e muita lágrima, enquanto escrevia 1 Coríntios? Porém, não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubesse do grande amor que tenho por todos vocês. Mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a você, ou pelo menos a alguns de vocês. Escrevo assim para não ser muito duro com esse homem. Porque lá em 1 Coríntios 5, ele mandou expulsar um homem da congregação que estava vivendo com a madrasta, né? A mulher do seu próprio pai. Entregue ele a Satanás para que a carne dele seja destruída e o espírito dele seja salvo no dia de Adão. Adão no hebraico é Senhor. Aí Paulo diz aqui em 2 Coríntios 2, versículo 6, basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo, para que ele não fique tão triste, que acabe caindo no desespero. Por isso peço que faça com que ele tenha certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova, Corinto, e saber se estão sempre prontos a obedecer os meus ensinos, os ensinos do Achali Achaú, ou o apóstolo Paulo. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo, viu, Corinto? Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, Corinto, na presença do Mashiach, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Quando cheguei na cidade de Troade para anunciar a Betsorá do Mashiach, as boas novas do Mashiach, vi que Adão no hebraico é Senhor, vi que Adão me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Agora, você sabe que quando Paulo chegava na cidade,
Ele trabalhava fazendo tenda de dia e de noite, né, secularmente, e ele procurava fazer o trabalho para a Mashiach, a obra, pregar a palavra, né? Mas eu estava muito preocupado porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali, de Troade, né? E fui para a província da Macedônia. Mas dou graças a Jeová porque unidos com Mashiach, somos sempre conduzidos por Jeová, como prisioneiros no desfile da vitória do Mashiach. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Jeová para que Mashiach seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Mashiach oferece a Jeová, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata. Mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? 2, versículo 17. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio qualquer. Buscando renda, buscando dinheiro, buscando oferta, buscando terras, casas, fazendas, patrimônios. Não, Paulo nem pregou dízimo para nós não judeus fazer isso. Paulo não anuncia dízimo em 13 cartas aos gentios. Ele só fala de dízimo na carta aos hebreus e diz que só os levitas podem estabelecer lá em Israel e receber. Aos gentios não tem dízimo. Tem pastor que já tem um caminhão, uma caminhonete da Assembleia de Deus, do Tabernáculo. Ele sai fazendo a viagem, vai em 10, 15 cidades, visitando os irmãos na chácara, fazendo. Aí os irmãos pagam o dízimo com porco, arroz, feijão, galinha, frango, né? Ele sabe que ele vai com a caminhonete vazia e vai voltar com a caminhonete lotada. Paulo não levava nada! Paulo não pregava por isso. Ele não pregava como se fosse uma empresa, um negócio. Pelo contrário, foi Jeová que nos enviou. Por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele como mensageiros do Mashiach. Coríntios capítulo 3, versículo 1. Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar nós mesmos? É uma pergunta. Por acaso, como acontece com alguns, não precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Mashiach e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com Ura HaKodesh, com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em nossos corações humanos. Dizemos isso por confiança que temos em Jeová por meio de Mashiach. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Jeová. É Ele quem torna capazes de servir a nova aliança, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, que tem como base não a Torá escrita. A lei, quando falar lei aqui, eu vou ler Torá, que no hebraico a palavra lei quer dizer Torá. Que tem como base não a Torá escrita, mas o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus. A lei escrita, a Torá escrita mata, mas o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, dá vida. Quanto à lei, a Torá, que traz a morte, foi gravada em placas de pedra. A glória de Deus, a glória de Jeová apareceu, e o rosto de Moisés, Moshe, ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel.
Mas mesmo assim esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar seus olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quão maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Ur-HaKodesh, do Espírito de Deus. A lei, a Torá, que condena as pessoas, teve glória. Porém, muito mais glória tem o Urash, o Espírito, que traz a salvação. Por isso, a glória que antes era tão grande não é mais nada, por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que se a glória naquilo que durou somente um pouco tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. A nova aliança, o Novo Testamento. A Bet Sorá, as boas novas dadas a Shalia, Shaul, apóstolo Paulo. E por que temos essa esperança? Agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles lêem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com o Mashiach, que os israelitas crucificou no Calvário, no Gólgota, na cruz. Mas agora, quando eles leem a Torá de Moisés, o véu cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado. Como diz as Escrituras Sagradas, o véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para Adon. Adon no hebraico é o Senhor. Aqui a palavra de Adon, hebraico é Senhor, quer dizer Urash, o Espírito. E o Espírito do Senhor, Urash HaKodesh, está presente. E aí existe liberdade. E aonde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem de Adon. Adon no hebraico é Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecido com Adon, que é o Urash, o Espírito, segundo Coríntios capítulo 4. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. É por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Jeová. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Jeová. Porque se a Bet Sorá, as boas novas que anunciamos, está escondido somente para aqueles que estão se perdendo. Presta atenção aqui em 2 Coríntios 4, versículo 3, de acordo com Paulo aqui, o que ele estava pregando, nem todo mundo iria ouvir, nem todo mundo seria alcançado. E por quê? Porque nem todo mundo nasceu para ser salvo. Há os eleitos, os predestinados. Então, onde houver um escolhido, um predestinado, seja homem ou mulher, numa currutela, num bairro, numa favela, ou na Zona Sul, num condomínio fechado, ou num arranha-céu, não importa, ele será alcançado. Mas a pregação não é para todos. Eu vou vendo aí no YouTube 12 visualizações numa pregação, num vídeo, numa live. 16 visualizações. Até que no TikTok eu estou com uma pregação aqui que já tem 4.000, mais de 4.000 visualizações. Né? Bom. Então não é para todo mundo ouvir mesmo, não. Mas é para alcançar os escolhidos. Vou repetir. Porque se a Bet Sorá, as boas novas que anunciamos, está escondida somente para aqueles que estão se perdendo. Então Deus não tem compromisso de salvar os reprovados, filhos do maligno, os filhos do diabo. O compromisso do Criador é salvar aqueles que têm os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Principalmente esses que não podem ser apagados. Porque tem pessoas que têm o nome no livro da vida que pode ser apagado. Né? Continua a leitura, versículo 4. Eles não podem crer. Está entendendo? Há pessoas que não podem crer no que eu estou a pregar agora.
o rugido do leão, o retorno à sã doutrina, o regresso às 14 cartas de Paulo. O leão está rugindo. Eles não podem crer. Por quê? Porque não vão largar as fitas de William Branham. Eles não podem crer. Por quê? Porque não vão largar o livro do mentiroso Cacô Felipe. O livro da mentira. Do pai da mentira. Do diabo. Eles não podem crer. Não vai largar a revista da Torre de Vigília dos TJ, o livro dos Mormons de Joseph Smith, do Anjo Moroni. Não vão largar o Alcorão. Cada um está preso em algum livro, em alguma revista, em alguma religião. Quando que a hora é hora de largar o Alcorão, é hora de largar as fitas de William Branham, é hora de largar os livros dos Mormons, é hora de largar a revista da Torre de Vigília lá do Brooklyn, Nova York. É hora de voltar à palavra original. Mas eles não podem crer. Lá era por causa de filosofia. Não havia tantas religiões como hoje, né? Hoje só no Brasil tem 100 mil igrejas. Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eles não podem crer no Brasil. A multidão não pode crer porque tem 100 mil igrejas no Brasil. Numa avenida, 50 igrejas. A CCB, do lado da CCB, a Assembleia de Deus, do lado da Assembleia de Deus. A Batista chega a ter, aqui em Brasília mesmo, tem uma avenida ali que é só de igreja a avenida ali, ó, no Gama. É um grande templo atrás do outro. Não é nem casas, residência. É templo mesmo. Uma avenida só de igreja. Eles não podem crer, porque o Brasil tem 100 mil igrejas. Eles não vão largar a igreja para voltar ao evangelho. A Beth Sorá, né? Evangelho é grego. As boas novas de Paulo, né? Eles não podem crer, porque o Deus desse mundo, com D minúsculo aqui, Satanás, né? Conservou a mente deles na escuridão. Essas 100 mil igrejas, católica, protestante, evangélica, pentecostais, colocou as mentes deles em trevas, em escuridão. Eles não os deixam ver a luz que brilha sobre eles. A luz que vem da boa notícia a respeito da glória do Mashiach, o qual nos mostra como Jeová realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos. Embora Paulo diz, vocês são salvos, Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2, segundo o meu evangelho. Mas é porque Paulo era um mensageiro. Você não lê livro do profeta Isaías, livro do profeta Irmial, Jeremias. Mas você sabe que ali era a palavra de Deus vinda a Jeremias. Qual é o problema? Qual é o problema? Em Paulo dizer, sois salvos segundo o meu evangelho. Aí você vai dizer, não, Paulo tinha um ego grande. Ego grande? Igual o Rodrigo me visitou ontem e disse que Paulo era sistemático, né? Mashiach. Ele falou, Jesus pregou uma coisa, o evangelho de Jesus é uma coisa, e o evangelho de Paulo é outra. Eu falei, não. O Mashiach foi enviado aos judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus, Matitial 10, 5, 6, 15 e 21. Mateus, Matitial 19, 28, vocês 12. Os 12 apóstolos se assentarão em 12 tronos, julgarão as 12 tribos de Israel. Atos dos Apóstolos 11. Depois da morte de Estevão, eles se espalharam na perseguição, indo por Chipre, fora de Israel, Fenícia. Não anunciava a palavra aos não-judeus, mas somente aos irudinhos, aos judeus. Mesmo quando os 12 apóstolos foram às nações, foi para caçar e pregar só para judeus. Quem pregava para os não-judeus era Paulo, que disse, eu prego, a minha responsabilidade é para os dar incircuncisão, não é obrigado a circuncidar. Já quem cria em Jacob, Tiago, Kefa, Pedro e Joanã, João, tinha que circuncidar, gente. Quem cria nos 12 apóstolos tinha que circuncidar. Por isso que o William Branham e nem eu somos Elias. Porque o Elias, o Elial de Malaquias, quando vier, ele fará os filhos voltar aos pais, os 12 apóstolos. E então haverá circuncisão. Retorno à Torá. E eu não prego retorno à Torá e nem circuncisão. Os 144 mil filhos de volta aos pais, lá em Malaquias, vão voltar à Torá. Deixa eu continuar lendo aqui. Pois não anunciamos a nós mesmos. Nós anunciamos Yahushua Mashiach,
como Adão. Adão no hebraico é Senhor. Nós anunciamos Yahushua Mashiach como Adão. E a nós como servos de vocês, Coríntios, por causa de Yahushua. O Jeová que disse que da escuridão brilha a luz. E o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Jeová, que brilha no rosto de Yahushua Mashiach. Porque Jeová é invisível, Mashiach é visível. Jeová é invisível e Mashiach é visível. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual somos como potes de barro. Potes de barro. Para que fique claro que o poder supremo pertence a Jeová e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida. Paulo diz que até a dúvida às vezes pairava na mente dele. Mas não ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre o nosso corpo mortal à morte de Yahushua, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte, por causa de Yahushua, para que a vida dele seja vista nesse corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós, e a vida está agindo em vocês. E tudo que ele sofria era por causa dos irmãos. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei, e por isso falei. Pois assim nós que temos a mesma emuná em Jeová também falamos porque cremos. Pois sabemos que Jeová, que ressuscitou Adão e Yahushua, também nos ressuscitará com ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Jeová alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas pessoas, façam mais orações de agradecimento para a glória de Jeová. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vá se renovando dia a dia. E essa pequena passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. E qual era o sofrimento de Paulo? Eu vou ler agora o sofrimento dele. O naufrágio, ficou 24 horas no mar, tomou 3 quarentenas menos 1, eles são chicotes com bola de chubi ou assim de carneiro que rasgava a pele, né? Agora eu vou chegar lá. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por isso, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. 2 Coríntios capítulo 5. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, Jeová nos dará para morarmos nela uma casa no céu, ou seja, um corpo no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Jeová quem a fez. Mashiach não diz? Na casa do meu pai há muitas moradas, muitas casas, muitos corpos. Eu vou preparar casa para vocês. E essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Jeová quem as fez, e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora. Há um gemido, né? Um gemido inexprimível, né? Para deixar esse mundo, essa vida, as coisas efêmeras, passageiras daqui desta vida, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu, novo corpo, né? Aquela casa será o nosso corpo celestial. Só que lá não vai comer, não vai beber, né? Vai ter que voltar
no milênio, num outro corpo glorificado, como do Mashiach, que comeu mel e peixe depois da ressurreição. Né? Tem carne e ossos. Carne e ossos, né? Come, né? Mas pode passar pela parede, né? Pela porta, sem abrir porta, né? Mas se morrermos, temos um corpo celestial. Segundo os Coríntios 5, versículo 2. Mas não vamos viver lá. O futuro lá do noivo celestial e da noiva terrenal é aqui. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpos. Aqui já dá para entender que essas almas, esses espíritos dos ímpios, pecadores, do judaísmo, que segue judaísmo, islamismo e cristianismo, os que frequentam a igreja, quando morrerem, eles não terão um corpo celestial. Vão ser espíritos sem corpos, né? Na perdição, no lugar de tormento, no abismo, né? Porém, os filhos e filhas do Criador terão um corpo celestial. Segundo os Coríntios 5, versículo 4, gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, né? Esse corpo aqui é uma barraca, que é o nosso corpo, uma tenda, uma barraca. Isso não é porque queríamos ficar livre do nosso corpo terreno. O que já desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Jeová quem nos preparou para a nossa mudança e nos deu o Urash, o Espírito, como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do lar de Adão. Adão no hebraico é Senhor, porque vivemos pela Emuná e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver nesse corpo para irmos viver com Adão. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar a Adão. Seja vivendo no corpo aqui, seja vivendo lá com Adão. Porque todos nós temos de nós nos apresentar diante de Mashiach para sermos julgados por ele. O tribunal do Mashiach, né? E cada um vai receber o que merece. De acordo com o que fez de bom ou de mal na vida aqui na terra. Sabemos o que quer dizer temer a Adão. E por isso procuramos levar a gente. Espero que no seu coração você me conheça também. Não estamos querendo nos elogiar nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa, e não por causa do que ela é. Pois se estamos loucos, é em favor de Jeová. E se temos juízo, é em favor de vocês, Corinto. Porque somos dominados pelo amor de Mashiach, pelo amor que Mashiach tem por nós. Pois reconhecemos que um homem, e Yehoshua Mashiach morreu por todos. O que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. Se antes de nós termos tornados crentes, julgamos Mashiach de acordo com regras humanas. Agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Mashiach é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Quem está em Mashiach, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Chegou o que é novo. Tudo isso foi feito por Yehová, o qual por meio de Mashiach nos transformou de inimigos em amigos dele. Ô, Cláudio, fecha a porta aqui, fazendo favor. De inimigo nos tornou em amigos dele. Né?
E Jeová nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é essa. Jeová não leva em conta os pecados dos seres humanos. Os pecados dos seres humanos. Jeová não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Mashiach, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Jeová mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele fala com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Mashiach, como se o próprio Jeová estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Mashiach, nós pedimos a vocês que deixem que Jeová os transforme de inimigos em amigos dele. É o que o Pai está pedindo. Em Mashiach não havia pecado, mas Jeová colocou sobre Mashiach a culpa de nossos pecados para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Jeová. 2 Coríntios capítulo 6 agora. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, de Jeová, pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Jeová, a qual vocês receberam. Escute o que Jeová diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, Paulo está dizendo. Esse é o tempo em que Jeová mostra a sua bondade. Aí Paulo diz aqui, hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho. Por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Jeová, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados. Olha aqui o sofrimento. Temos sido chicoteados, presos, agredidos nas agitações populares, as pregações públicas, ao ar livre que Paulo fazia. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio de nossa pureza, conhecimento, paciência, delicadeza, mostramos que somos servos de Jeová. Por meio de Urá Hakodesh, do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo vosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade, pelo poder de Jeová, pois vivemos em obediência à vontade de Jeová. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos. Mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecendo pobres, mas enriquecendo a pessoas. Parece que não temos nada. Mas na verdade possuímos tudo. Você acha que Paulo, quando ia da capital Atenas para Corinto, de Corinto para Colosso, de Colosso para Tessalônica, você acha que Paulo levava um caminhão de mudança, gente? Ele não levava um caminhão de mudança, não. Veja que lá em Roma ele está pedindo para Timóteo trazer a capa do inverno que ele esqueceu na casa de Carpo, na cidade de Troade, não? Você está dizendo que Paulo viajava de mala? Nem mala ele tinha. De mochila? Nem mochila ele tinha. Viajava vazio? Sim. Não lembra quando Mashiach disse, quando vocês forem pregar a palavra, vá de 2 em 2, não leve 2 túnicas, não? Mashiach não disse isso? Não leve 2 túnicas, não? Fique ali naquela casa, comendo e bebendo nela, porque o obreiro é digno, o trabalhador é digno do seu salário, não? Então, o apóstolo não andava com um caminhão de mudança, não.
ou muitas malas, igual os pastores rabinos no aeroporto, né? Deixa eu continuar lendo aqui. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente, temos aberto completamente o coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. É o que Paulo está a dizer aqui. Eu não fechei meu coração, os apóstolos, né? Mas são vocês que fecharam o coração para nós. Vocês vão ver aqui que tinha gente em Corinto, na congregação, que falava mal de Paulo, gente. Duvidava que Paulo era apóstolo, né? Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós o mesmo sentimento que temos para com vocês, Corinto. E abram completamente o coração de vocês para nós. Já havia muitos corações fechados lá na cidade de Corinto para Paulo, Tito, Timóteo, Silas, Apolo. Não se junte com os descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Em Corinto. Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Em Corinto. Como pode Cristo, perdão, não é Cristo, é Machia. Como pode Machia e o diabo estar de acordo? O que é que um crente e um descrente têm em comum, Corinto? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Em Corinto. Pois não somos o templo do Deus vivo, como o próprio Jeová já disse, eu vou morar e viver com eles, serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão meu povo. E Adão, o Todo-Poderoso, né, o Shaddai, diz, saiam do meio dos pagãos e separem-se deles, não toque em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Vocês viram aqui em Goiânia o Congresso da Mocidade com um DJ, né? Igual balada, festa mundana. Os evangélicos não irão no arrebatamento. Já a calça comprida na mulher, o batom, o esmalte, o cabelo cortado, o salto alto, as roupas apertadas no corpo das mulheres da Assembleia de Deus, igual linguiça calabresa toscana, você já impedia de ir no arrebatamento. E os DJ nos congressos aí fazendo o povo dançar, né? Igual os mundanos. Não tem, gente. Se esse povo fosse pro céu, iria estragar o céu rapidinho. Por que é que você acha que Deus, Jeová, expulsou o tomate podre, a laranja podre, a maçã podre, chamada Satanás e seus anjos do céu? Porque ele iria estragar o céu todo. Ele caiu na terra. Agora ele está dentro das igrejas. E na última era, a era de Laodiceia, Machia diz, eis que estou à porta. Quem bate na porta está do lado de fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, Machia não está em igreja nenhuma mais, não. Toca, DJ. Toca balada, toca bateria de samba, toca. Dança, pula, igual o mundo. Assembleano, adventista, universal, mundial. Machia, agora o seu nome é Yehoshua Machia, fora das igrejas. E ele deixou vocês com Jesus. Yehoshua Machia saiu das igrejas e deixou vocês com Jesus. Jesus. Zuz no hebraico é cavalo. Jesus, em romano, latim, italiano, é suíno, é porco. Vocês estão com Deus porco. E Machia Yehoshua, agora com o nome hebraico, está do lado de fora. Só alguns indivíduos serão salvos. Não toqueis em nada impuro, nada do mundo pagão. Mas o carnaval, não vê o Malafaia? Não tem uma bateria de samba? Na Advec, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo?
no Rio de Janeiro, dizendo que é para evangelizar. Evangelizar? Gente, aonde que Machia salvou prostituta e fez prostituição com ela? Nunca. Aonde que Machia salvou ladrão e teve que roubar junto com o ladrão? Nunca. Aonde Machia salvou o bêbado e ficou embriagado com o bêbado? Nunca. Por que DJ? Por que bateria de samba na Assembleia de Deus Vitória em Cristo no Rio de Janeiro do Malafaia? Aí já é demais, né? Você não acha? Ter bateria, ter mulheres igual na Sapucaí no Rio de Janeiro, para ganhar sambista, tem que virar sambista. Machia não virou adúltero para ganhar adúltero, não virou fariseu para ganhar fariseu, não virou saduceu para ganhar saduceu, não virou sodomita para ganhar sodomita. Tem alguma coisa errada com as igrejas, você acha que não? Deixa eu ler aqui 2 Coríntios capítulo 7, meus queridos amigos. Todas essas promessas são para nós. Por isso purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro. Tudo que torna impuro. O nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Jeová, vivemos uma vida completamente dedicada a Ele. Dei um lugar para nós no vosso coração, de vocês, Coríntios. Nós não prejudicamos ninguém. Não causamos a desgraça de ninguém. E não procuramos tirar vantagem de ninguém. Ele não disse que recusou o salário da congregação de Corinto? Ele não disse que trabalhava de dia e de noite? Paulo, para não ser pesado a nenhum irmão? Paulo não morreu decapitado? Onde que Paulo criou um sistema? Não, mas o desigrejado assim, eu quero seguir uma igreja que não tem líder, não tem o homem na frente. Eu mesmo sou o meu pastor, eu sou o meu líder, eu mesmo sou o meu guia. O Criador, Jeová, seu filho Yeshua Mashiach, nunca trabalhou assim. Nem agora, no final. Ele vai terminar como ele começou no princípio, lá com Paulo. O líder, o guia. Ele tem que ter um homem, gente. 72 milhões de desigrejados, dizendo que agora vai para o céu sem líder nenhum. Tem que ter uma referência. Temos que ter uma referência. Sim, Mashiach tem que encontrar um homem, ter contato com esse homem e depois esse homem ser a sua boca na terra. Seu porta-voz na terra, seu mensageiro na terra. Mas tem que ser Mashiach, o verdadeiro, porque chega de falsos profetas. Falsos porta-vozes de falsos anjos, anjo Moroni, falso anjo Gabriel, anjo Moroni, Joseph Smith, falso Gabriel, Mohammed, Maomé, anjo de 24 de abril, Cacô Felipe, anjo assistente, El Goduarte, a mulher-chefe dos adventistas, né? Chega disso, agora é o fim, tem que ter uma coisa verdadeira, genuína, gente. Como 1 mais 1 é 2, como 2 mais 2 é 4, como 3 mais 3 é 6, como 4 mais 4 é 8, como 5 mais 5 é 10. Deve haver alguma coisa verdadeira. Dei o lugar para nós nos vossos corações, Corinto. Nós não prejudicamos ninguém, nem eu, nem Apolo, nem Silas, nem Timóteo, nem Tito. Nós não causamos a desgraça de ninguém. E não procuramos tirar vantagem de ninguém. Que lote, que fazenda, que terreno. Paulo podia dizer, eu arranquei de vocês. Que propriedade, que patrimônio. Nem dízimo tinha, gente. Paulo não mandou os gentios pagar dízimo. Mandou os levitas estabelecer lá em Hebreus, mas Hebreus é para Israel, para as 12 tribos. Mandou os levitas estabelecer, instituir dízimo e receber dízimo. Nas 13 cartas às nações não tem dízimo. Não digo isso para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos. Estamos sempre juntos. Deixa eu fazer um negocinho aqui no TikTok para provar que eu não sou um robô, né? Pronto. Tanto para morrer como para viver. Tenho muita confiança.
Muita confiança em vocês e me orgulho de vocês, Coríntios. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria, Coríntios. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia. Aí Paulo diz aqui, não descansamos nada na Macedônia. Em todos os lugares houve problemas, lutas, com os de fora e medo no nosso coração. E qualquer hora alguém poderia vir atentar contra a vida do apóstolo, né? Paulo e os colaboradores. Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. Quer dizer, Tito estava chegando de Corinto, né? E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele de que vocês o animaram. E ele contou que vocês estão com saudade de mim. Depois da carta de 1 Coríntios, onde Paulo falou duramente, Tito chegou e disse, lá em Corinto está todo mundo com saudade de você. Um bom sinal, né? E disse que estão muito tristes, estão prontos para me defender. Por isso agora estou mais feliz ainda, Paulo diz. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, a primeira carta. Embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou triste, por algum tempo eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre. Não porque vocês estão tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês fizessem techuvá. Eu não prego arrependimento. É uma palavra latim, romana. Eu prego techuvá, que significa voltar ao Criador. Conversão, converter-se. Aquela tristeza fez vocês fazer techuvá. Agora a tristeza foi usada por Deus, por Jeová, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Jeová produz techuvá, conversão, que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas desse mundo produzem morte. Vocês suportaram a tristeza? Vocês suportaram a tristeza? Vocês suportaram as tristezas da maneira que agrada a Jeová, e vocês agora, e veja agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Olha, o que a primeira carta aos Coríntios causou. Tristeza fez eles ficarem zangados e fez os coríntios ficarem com medo. 3 coisas. A primeira carta aos Coríntios causou na congregação em Corinto. Causou lá na congregação em Corinto. Depois ficaram com vontade de me ver. 4ª coisa que a carta de 1 Coríntios causou. A 4ª coisa. Agora vocês estão com vontade de me ver. Depois ficaram com vontade de me ver. E resolveram, olha isso aqui, resolveram castigar o culpado. Em tudo isso vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Portanto, embora eu tivesse escrito aquela carta, eu não escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi aquela carta para tornar claro a vocês que Jeová sabe. Jeová sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que ficamos animados. Além do ânimo que recebemos, ficamos mais contentes ainda vendo a alegria de Tito, pois todos vocês o têm ajudado a sentir-se bem. Eu havia falado muito bem de vocês a ele, e vocês não me desapontaram. Temos sempre dito a verdade a vocês, assim também é verdadeiro o elogio que fizemos a Tito a respeito de vocês. E o amor dele por vocês cresce cada vez mais quando ele lembra como vocês todos estavam prontos para obedecer
e como receberam com humildade e respeito. Estou alegre por poder confiar completamente em vocês, Corinto. Irmãos, queremos, Coríntios 8 agora, segundo Coríntios 8, queremos que vocês saibam que a graça de Jeová tem feito nas Querilá, congregações da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram oferta com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podia e mais ainda. E com toda boa vontade pediram com insistência que os deixasse participar da ajuda para o povo de Jeová na Judéia. E eles insistiram nisso. Você sabe, estava havendo uma grande fome lá na Judéia, de onde nasceu a Betsorá, as Boas Novas, né? A pregação de Jerusalém, Judéia. E agora Paulo estava pedindo para os não-judeus, os gentios, os homens e mulheres das nações, ajudarem, dar uma oferta, né, para ajudar os irmãos e irmãs da Judéia, lá por causa da fome. Né? E aí lá na Macedônia, embora o povo de lá era pobrezinho, fraquinho, mas eles imploraram a Paulo, deixa a gente ajudar. Né? E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmo a Adon no hebraico é Senhor. E depois, pela vontade de Jeová, eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse a ajudasse a vocês a completasse esse serviço especial de amor. Esse dinheiro não era para Paulo, nem para Silas, Apolo, Timóteo, Tito. Era para o problema lá na Judéia, a fome, né? Vocês mostraram que em tudo são mais ricos do que os outros na emuná, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também queremos que façam mais do que os outros. É o que Paulo esperava dos irmãos e irmãs de Corinto. Não estamos querendo mandar em vocês, Corinto. Não é questão de ser o chefe, o patrão. É um pedido que Paulo estava pedindo. O que estou querendo é que conheça o entusiasmo que as congregações na Macedônia deram oferta, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. É nessa hora da prova, né? Da fome, da falta de alimento lá em Israel, na Judéia. Vamos provar o amor, Corinto. Porque vocês já conhecem o grande amor de Adão e Yehoshua Mashiach, ele sendo rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Minha opinião sobre o assunto é esta. É melhor para vocês que terminem agora o que começaram no ano passado. Vocês foram os primeiros não somente a ajudar, mas também a querer ajudar. Se prontificaram, né? Como a primeira congregação, a ajudar. Portanto, continue a completar o trabalho. Faça isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que tem. Porque se alguém quer dar, Jeová aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Olha isso aqui que Paulo diz. Jeová não pede o que a pessoa não tem. É errado. Fazer os crentes ir no banco, fazer empréstimo, nem tem dinheiro. Se endividar. Tem pastor que faz isso, das igrejas evangélicas aí. Não, Deus só perde aquilo que você tem na sua prosperidade. Se você não tem, não tem. Não estou querendo aliviar os outros e pôr peso em vocês, Corinto. Já que agora é justo que ajude os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês tivessem bastante, aí eles poderiam ajudá-la. Assim também são tratados com igualdade. Como diz as Escrituras, ao que muito pegou, ao que pouco pegou, nada faltou. Agradecemos muito a Jeová, porque agradecemos muito a Jeová, porque pôs no coração de Tito o mesmo desejo que vocês. Ele aceitou o nosso pedido.
Veja, é um pedido de Paulo. E como quer ajudá-los, resolveu ir com toda boa, deve ser boa vontade com vocês. Junto com ele, estamos enviando o irmão, que é muito respeitado em todas as congregações, né? No trabalho de anunciar as boas novas, Betsorá. Além disso, esse irmão foi escolhido e indicado pelas congregações. Então, esse serviço estava sendo realizado, né? Uma coleta por causa da necessidade urgentíssima, lá na Judéia, em Israel, né? Eu estou aqui em Coríntios 9. A respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Jeová na Judéia, de fato não tenho nada que escrever a vocês. Sei que estão querendo ajudar, e por isso eu tenho elogiado para que os irmãos da província da Macedônia, eu disse que vocês, os irmãos que moram na província da Acaia, já estão dispostos a ajudar desde o ano passado. A maioria deles ficou muito animada com a boa vontade de vocês. Agora estou enviando esses irmãos para que não fique sem valor o elogio que fez a respeito de vocês sobre esse assunto. Quer dizer, Paulo continua dando as diretrizes, a coordenação, colocando em ordem essa questão dessa coleta, oferta para os irmãos irudinhos, hebreus, israelenses, a fome lá na Judéia, né? Ajudar, né? Paulo via que isso era muito importante, era mais do que importante, era importantíssimo. As congregações de não judeu ajudar os judeus da Judéia, nesse caso da fome, né? Você me entende, né? E ele continua falando aqui no capítulo 9 sobre dar, né? Sobre essa coleta, essa oferta, né? Me entende? Eu venho para o capítulo 10. Agora presta atenção. Agora vai ficar mais duro aqui o assunto. Dizem que eu sou humilde quando eu estou com vocês. Olha os comentários lá em Corinto a respeito de Paulo. Quando Paulo está aqui com a gente, pessoalmente, ele é muito humilde. Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Aí olha o comentário a respeito de Paulo. Quando ele não está aqui em Corinto, ele está em outro lugar, escreve-nos. Ele é duro, ele é exigente, ele é duro demais da conta. Porém, eu, Paulo, faço esse apelo a vocês em nome de Mashiach, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu fui aí, quando eu for aí, não me obrigue a ser duro. Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto. Não me obrigue a ser duro com vocês, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. Veja, havia pessoas lá na congregação de Corinto, naquele lá, dizendo que Paulo agia por motivos humanos. Suas ações, suas realizações, seus feitos, seus atos, era totalmente por motivos humanos, não divinos. Quer dizer, estavam dizendo que ele não estava sendo usado por Deus, era o homem Paulo agindo. Era o homem Paulo na frente e Deus atrás. Olha que crítica, gente. É claro que somos humanos, Paulo responde. Mas não lutamos por motivos humanos. E qual motivo humano? Paulo teria lá em Corinto, ou lá em Colosso, ou lá em Atenas, na capital da Grécia, ou lá em Troade, ou lá em Tessalônica. Qual motivo humano? Que mulher Paulo tinha? Esposa. Que filho, filha Paulo tinha? Que parentesco ele levava nas viagens? Mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos em nossa luta não são do mundo. São armas poderosas em Jeová, capazes de destruir fortaleza. E assim destruímos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam Jeová. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Mashiach. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Você julga as coisas pela aparência, viu, Corinto? Se uma pessoa tem certeza
de que pertence a Machia, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Machia. Tanto quanto essa pessoa. Adão Yehoshua me deu autoridade sobre vocês. É aqui que a coisa pega, né? Os desigrejados, aqueles que já se decepcionaram com denominações, com igreja, com organizações religiosas, e se decepcionaram com pastores do tabernáculo, que prega a mensagem de William Branham, com os ismos. Eles agora não querem que ninguém tenha autoridade sobre eles. Eles querem ser seus próprios líderes, querem apacentar si mesmo, querem ser seu próprio guia. E não tem como, gente. Deus dá autoridade a um homem, faz desse homem o líder, o mensageiro. Paulo diz aqui que ele tinha autoridade. Adão Yehoshua me deu autoridade sobre vocês, Coríntios. Quer questionar? Quer reclamar? Que reclama. Mas Paulo disse, Adão Yehoshua me deu autoridade sobre vocês. Não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. Gente, aqui no Brasil tem um Juarez aí, de Rondônia. Milhares estão com ele aí, ele viaja o Brasil, o povo tá dando pix. Tem o Romilson também aí, O Juarez prega Yahu e Yahoshua. O Romilson prega Yau e Yausha. O tanto de gente que manda pix pro Romilson. No entanto, eu tô pregando aqui, indo para 4 anos, eu nunca pedi pix a ninguém, gente. Eu proíbo pagar dízimo. Como Paulo não pedia dinheiro e trabalhava, né? Eu estou trabalhando aqui na minha barbearia e pregando. Simplesmente estou trabalhando e pregando, porque acredito que trabalhar é dar exemplo. Também é mais do que uma pregação. E pregação é palavras. Exemplo é exemplo. Exemplo é ação. É ato, né? É agir. É fazer. Não é mandar os outros fazer. Quando Paulo dizia assim, seja meus imitadores como eu sou de Yehoshua, Machia, Paulo dava o exemplo. Porque se eu prego que temos que trabalhar para ter sustento, roupa, comida, pagar as contas, e não viver às custas, embora Paulo disse que tinha direito a sustento e roupa, mas ele não quis usar disso. Era um direito do apóstolo, né? Ele quis deixar o exemplo. E se a mensagem de Paulo volta hoje, no século XXI, então tem que ser do mesmo jeito, gente. Agora, que Deus dá autoridade a alguém, ele dá. Yehoshua, Adão Yehoshua me deu autoridade sobre vocês, Coríntios. Não para destruir vocês, Coríntios. Não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. E embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, não tenho nada de que me envergonhar. Eu fui duro, mas eu não vou me envergonhar de ter sido duro, não. Falei coisas, né, difíceis, também não vou me envergonhar de ter dito aquelas coisas, não. Eu sou um exemplo, Paulo está dizendo, eu sou um exemplo. Não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com minhas cartas, viu, Coríntios? Estou lendo aqui Coríntios capítulo 10, versículo 9. Eu não quero meter medo em vocês, não. Porque o verdadeiro líder, ele lidera, ele não domina o povo pelo medo, não. O medo eu tive no Cacu 10 anos, o Cacu domina pelo medo. Quando eu mostrei para os cacuístas, que o Mombrana cortou 112 referências do 7º selo, da pregação 7º selo, da referência 261 ao 374, e o Cacu, conversando comigo pelo telegrama, o Cacu falou assim, eu te dou 30 minutos, apóstolo André Lima. Se você não for lá no grupo do Telegram e pedir perdão ao grupo do Brasil, eu vou te expulsar para sempre da minha mensagem. Aí é infundir medo, né? O Cacu trabalha desse jeito. Quando ele vê que está perdendo o controle sobre alguém, Cacu é um ditador, né? Ele começa a ameaçar. Aí quem crê que Cacu tem as chaves do reino do céu, que Cacu é a porta do céu,
que o lote lá no paraíso é do Cacu, né? Aí complica, né? Quem tem um nó na mente, né? Mas Deus quebrou o nó da minha mente e me libertou do Cacu. Eu já estive debaixo do jugo, escravo de um líder religioso. Eu sei o que é ser um ditador, estar debaixo. Eu sei exatamente o que é estar debaixo de um ditador religioso, Cacu Felipe. E Deus quebrou o nó. Então Paulo está a dizer aqui, gente, que ele não está tentando amedrontar ninguém, não. Alguém vai dizer, as cartas de Paulo, Coríntios 10, versículo 10. As cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco, ele é tímido. Ó, já está dizendo aqui a personalidade de Paulo. Ele não era muito de conversar. Era tímido, um homem tímido. Como é que fala? Tem aquele homem extrovertido, né? Fala demais. E tem aquele homem introvertido, fala menos. Então Paulo, ele era tímido. Olha o que os Coríntios estavam dizendo aqui. Eu acho importante, veja que é importante ler a primeira carta, a segunda carta e as cartas de Paulo, porque só assim nós vamos saber como era Paulo, quem era Paulo, como que Paulo sentava, como que Paulo ficava, como que Paulo agia, como que era a personalidade dele, o caráter dele. Olha aqui, Coríntios 10, versículo 10, alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está aqui em Corinto, conosco, ele é tímido. Quando fala, é um fracasso. Olha, pessoas avaliando Paulo. Porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas quando estamos longe ou o que fazemos quando estamos aí com vocês. É claro que não atrevemos a nos igualar ou nos comparar com aqueles que pensam que são importantes, como são ignorantes. Primeiro, eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir. Depois, eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. Nós não vamos nos orgulhar além de certos limites, Paulo dizendo. E Jeová é quem pôs os limites do nosso campo de trabalho. E ele nos deixou chegar até vocês, em Corinto. Desde que vocês estão dentro desses limites, nós não fomos além deles. Quando chegamos até aí, levando a Betsorá as boas novas de Machia. Assim, não nos orgulhamos do trabalho que os outros têm feito, em lugares que vão além dos limites que Jeová nos deu. Pelo contrário, esperamos que a Emoná que vocês têm possa crescer e que nós possamos fazer um trabalho ainda melhor entre vocês. Viu, Coríntios? Sempre dentro dos limites que Jeová tem posto para nós. O apóstolo está dizendo que ele tinha limite. Ele não podia ser aquilo que muitos que se achavam importantíssimos lá em Corinto queria que ele fosse. Ele tinha limites, né? E ele respeitava esses limites, né? Quais limites, né? Seria bom sabermos quais limites eram esses. Então podemos anunciar a Betsorá as boas novas em outras regiões, além daquelas onde vocês moram. Exemplo, Paulo recusou salário e não dependia dos irmãos, não. Trabalhava o ofício de fazer tendas, né? Ganhava o seu sustento, mas era o líder, né? Isso aí impunha respeito, né? Simplesmente impunha respeito lá. Mas deveria ter aqueles lá em Corinto lá que não respeitavam o apóstolo. Chamavam o apóstolo de fracassado, né? Ele é tímido, ele é um homem fracassado, né? Ele não tinha papa na língua, né? Então poderemos anunciar a Betsorá as boas novas em outras regiões, além daquelas onde vocês moram. Isso sem entrar nos campos de outras pessoas, para não nos orgulharmos do trabalho feito por elas. Como diz as Escrituras, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que Adão no hebraico é o Senhor, daquilo que Adão fez. Pois a pessoa só é aprovada quando Adão a aprova, e não quando é aprovada por si mesmo. 2 Coríntios 11.
Agora, aqui a coisa vai ficar dura, gente, dura. Agora o apóstolo vai falar duro. Eu gostaria que vocês, Corinto, irmãos e irmãs, me suportassem mesmo quando sou um tanto louco. Veja o que ele vai escrever aqui agora para esses irmãos. Que lá ainda tinha problema, lá de orgulhosos, gente que se achava mais importante do que os demais, do que o apóstolo Paulo, maior do que Paulo. E Paulo vai agora falar duro. Eu quero que vocês me suportem, viu? Mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suporte. Vocês vão ter que aguentar. Me aguente agora. O mesmo zelo que Jeová tem por vocês, eu também tenho, viu, Corinto? O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura, que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Machia. Estou preparando vocês para ele. Pois assim como Eva, foi enganada pelas mentiras da serpente, da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês sejam corrompidas e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Machia. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Yehoshua diferente daquele que nós anunciamos. Você sabe que o nome Yehoshua, quem tinha ele não era só o filho do Criador Jeová, não. Havia muita gente com o nome Yehoshua. Yehoshua era o sucessor de Moisés. O 6º livro da Bíblia, não é Josué, não tem J nas 22 letras do hebraico, do alfabeto hebraico. O nome dele era Oséias. Moisés adicionou o Iud em Mikdibá, Números 13, e o nome dele virou Yehoshua. Portanto, muita gente chamava Yehoshua, mas Yehoshua, ou Machia, só um, o que morreu na cruz e ressuscitou. Aí Paulo está dizendo para os irmãos em Corinto, presta atenção agora, que agora a coisa vai endurecer, viu? Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega aí em Corinto, aí nas congregações, e anuncia um Yehoshua diferente daquele que nós anunciamos. Aí Paulo diz assim, e aceitam um espírito e uma Betsorá, uma boa nova, uma pregação, completamente diferente do Ruach Kodesh, do Espírito de Deus e da Betsorá das boas novas que receberam de nós. Paulo está sendo franco. Eu tenho notado isso. Tem gente que vai aí pregar e prega um outro Yehoshua, uma outra mensagem, e vocês acabam se misturando com essas pessoas. No final vocês pegam, apanham o espírito dessa pessoa. Que não tem nada a ver com o Ruach Kodesh, porque o verdadeiro Espírito de Deus estava com Paulo, não com esses outros. Quem são esses outros? Vamos ver aqui, gente. Eu não acho que tenham menos valor do que tais super apóstolos. Estava chegando em Corinto, depois que choveu com Paulo, depois que Apolo plantou, com Paulo Deus regou, depois que nasceu congregações na cidade de Corinto, uma cidade portuária, cosmopolita, né, de muita gente, já tinha muitas congregações, então quem ia para lá não precisava abrir congregação, já estava aberta. E estava aproveitando que Paulo estava ausente, chegava lá como super apóstolo, maiores do que Paulo, para desqualificar Paulo. E tinha Corintos que estava implicado, tinha um rançozinho contra o apóstolo Paulo e caíram na graça desse super apóstolo. Eu estou em 2 Coríntios 11:6. Talvez eu seja um principiante no falar, Paulo dizendo, mas no conhecimento eu não sou, não. Vocês podem achar que eu tenho um cara de bobo, Paulo dizendo, mas eu não sou bobo, não. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento eu não sou, não. Você Paulo está dizendo aqui que ele tinha discernimento. Bastava ele ouvir alguém, logo o dom
de discernimento pairava em Paulo. Ele discernia a pessoa. No conhecimento eu não sou, não. Sempre, em todas as situações, temos dado prova disso a vocês. Quando anunciei a vocês a boa notícia de Jeová, fiz isso completamente de graça. Não cobrei nada. Nem um centavo. Nem ouro, nem prata, nem roupa, nem comida, nem hospedagem. Nada. Fiz completamente de graça, gratuito. E Paulo diz aqui, eu me humilhei para engrandecer vocês. Será que houve algum mal nisso, Corinto? Quer dizer, o apóstolo trabalhando gratuitamente, sem receber salário, sem receber nenhum centavo. Paulo está perguntando, eu agi errado? Agi errado em não cobrar nada? Eu agi errado, eu fiz mal? Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras congregações. Para assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês? Em Corinto. E durante o tempo em que eu estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém aí em Corinto, nem um irmão. Se o irmão tivesse armazém, vendendo comida, eu não ia lá incomodar. Se uma irmã tivesse uma loja vendendo túnica, vestido, roupa, capa para o inverno, eu não iria lá incomodar. Porque tem pastor que o fiel dele, quando eu era do tabernáculo, um pastor uma vez falou isso para mim. A crente fiel e o crente fiel, dono de loja, eu nem me preocupo com roupa. Tem uma irmã lá na minha igreja que tem uma loja lá, é só eu chegar lá, sai com a mala de roupa. Eu nem me preocupo com comida, o irmão ali é dono do supermercado. É só eu chegar lá, o pastor tá aí, peraí que eu vou abençoar o pastor. Paulo não era assim. Shaul, apóstolo Paulo não era assim. Veja o que ele está dizendo aqui, gente. Eu disse que ia ficar duro, né? Está ficando duro. E durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém. Pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo o que eu precisava. Porque tem gente nas igrejas, eu já fui pastor quase 14 anos no tabernáculo, tem gente que dá o dízimo, dá oferta, ajuda o pastor, mas depois quer controlar o pastor. E o pastor se sente refém dele. A oferta dele foi grande. Gente, eu já estive no cacuísmo. Isso aqui eu falo diante de Deus. Quando eu estava lá, teve um fiel que queria me dar um dízimo de 25 mil reais. Ele está aqui, me deu o número da conta para me te mandar. Eu falei, você não vai me mandar esse dinheiro, eu não quero. Mandei dar para outro. O que você faria, eu pergunto? Você faria se um fiel te ligasse, pedisse o número da sua conta e dissesse assim, eu tenho um dízimo aqui de 25 mil reais para te enviar agora. Só me dá o número da conta. Eu fiz isso no cacuísmo, se você quiser saber. 25 mil reais não é 25 reais ou 250 reais, não, gente. É muito dinheiro. Daria para comprar um carro novo, não? Pois eu recusei. E durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodei ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado acontecerá no futuro. É isso. Eu nunca exigirei que vocês me ajudem. Havia problema lá em Corinto, lá alguns orgulhosos, alguns que se achavam superiores, e receber a ajuda deles era um perigo, né? Simplesmente seria um perigo. Pela verdade de Mashiach. Pela verdade de Mashiach. Está vendo aqui, ó. Pela verdade de Mashiach. Só um minutinho aqui, deixa eu ver o que aconteceu.